Antes de tudo, agradecer a disponibilidade da colaboração. Queria perguntar, já que ainda não passei perguntando, se alguém tiver água aí na bolsa e puder me doar um pouco, quanto puder e quiser, aqui nos baldes eu agradeço. Mas só se puder e se quiser, e se tiver. Oi? Então, a gente vai conseguir. Qualquer coisa, quem quiser chegar mais junto, viu? Certo. Gota. Movimento 1, nascente. Um balde de plástico vermelho, made in Brasil, com capacidade para 13,6 litros de água e data de validade indeterminada, é um objeto precário relacional que norteia uma quase deriva. Uma caminhada busca por quem estiver bebendo água ou trabalhando com água. A caminhada só se completa quando o recipiente estiver transbordante com as águas doadas pelos transeuntes, gota a gota, com as próprias mãos. Toda a água coletada é revertida em ações de lavagem, de escrita e de exposição oral. Movimento 2, leito. Gota é um substantivo feminino da língua portuguesa que designa uma pequena porção de líquido que é o escorrete em forma de glóbulo, ou, na linguagem popular, em forma de pingo. Gota também é o nome de uma doença, sem cura ou tratamento definitivo, caracterizada por uma concentração de ácido úrico nas articulações, que provoca uma artrite inflamatória, sobretudo nas articulações do pé, as articulações do caminhar. Gota serena é como a fase de alívio da doença passou a ser chamada no Nordeste brasileiro, e acabou se aglutinando a língua como expressão de intensidade. Gota d'água também é uma expressão de intensidade fincada na língua portuguesa falada em todo o Brasil, que indica o esgotamento de paciência, uma situação limite. Gota serena e gota d'água são expressões populares extraídas de ditados populares, que nunca serão obsoletos, desde que o Nordeste permaneça falando. Desde que a música e a peça de Chico Buarque, no Sudestino, continuem sendo escutadas, lidas, encenadas. Gota serena e gota d'água, portanto, indicam a capacidade de perpetuação linguística, de permanência dos ditados populares. Mas vitalidade semelhante à dos ditados populares possuem os discursos de ódio. Movimento 3, curso. Exposição da 6ª edição do Prêmio EDP nas Artes, Instituto Miyotaki, 201 Pinheiros, Rua Coropés, São Paulo, Brasil. São exatamente, alguém pode me dizer a hora? São exatamente, muito obrigado, são exatamente 20h37 no horário local de São Paulo, que é o mesmo em Brasília, no Rio de Janeiro, em Recife, em Porto Alegre, em Curitiba e em Ananindeua, no Pará, só para citar alguns exemplos. Em Rio Branco são 18h37. Em Rio Branco, em Curitiba, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Recife, em São Paulo, em Ananindeua ou em qualquer outro município do país, resguardando a virtualidade temporal imposta pelo fuso horário, para mais ou para menos, alguma lésbica, algum gay, algum ou alguma bissexual, alguma travesti, alguma pessoa trans ou qualquer outro dissidente de gênero e sexualidade, certamente, estatisticamente, já foi assassinado hoje no Brasil. Ou assim o será, até que termine este dia, esta hora, esta leitura, esta abertura. Mas vamos voltar aproximadamente 21.000 horas até o mês de julho de 2016. Quinta-feira, 7 de julho, Universidade Federal do Rio de Janeiro, campus Praia Vermelha. Pouco depois das 15 horas, um veado transitar pela universidade portando um balde de plástico vermelho com capacidade para pouco mais de 13 litros. No sábado, 2 de julho, 120 horas antes, outro veado foi assassinado a pauladas no campus da cidade universitária, Ilha do Fundão. Pouco mais de 150 horas antes de sua morte, no banheiro masculino da Escola de Comunicação, Praia Vermelha, havia a seguinte pichação:
Morte às bichas da UFRJ. No dia 6 de julho, isto é, 96 horas após o assassinato, em outro banheiro masculino, dessa vez localizado no container do campo de Terra Vermelha, próximo ao campinho de futebol, uma nova pichação. Viado bom é viado morto, com uma interação também pichada. E você continua vivo? Voltemos ao dia 7 de julho de 2016 e ao balde vermelho. Com esfregão e água sanitária na bolsa, resolvi agir pela segunda vez a ação gota. O objetivo era preencher o balde somente com um pouco da água potável, da água mineral e pessoal de cada estudante, funcionário, professor, professora, visitante da UFRJ, que eu encontrasse no trajeto entre o banheiro masculino da Escola de Comunicação e o masculino do container. A água coletada deveria ser doada gota a gota por cada membro ou membro da comunidade acadêmica com suas próprias mãos. O objetivo era remover a pichação viado bom é viado morto e a resposta de complementação com todas as águas, salivas, origens, profissões, digitais, sotaques, discursos e vozes que coubessem em 13 livros. Logo nas primeiras abordagens, vi que era necessário explicar o motivo do inesperado pedido quase que imediatamente. No meio da rua, de modo geral, as pessoas dão água sem questionamentos e com no máximo testas e vozes transitas. Na universidade, ao contrário, o pedido requer explicação, porque o discurso é científico e a ação deve revelar metodologia, objetivos gerais e específicos e, por vezes, hipóteses norteadoras. Diferente da rua, aliás, a performance gota necessitava de uma explicação para além do pedido. Era imperativo que cada transeunte da UFRJ soubesse sobre a pichação. Era preciso trocar segundos ou minutos de conversa sobre a pichação em comemoração a um assassinato. Ademais, era preciso deixar que cada encontro se manifestasse e criasse um rastro em forma de líquido, de estranhamento, de empatia, de conversa que continua depois que o corpo com balde vermelho some de vista, depois que o corpo da coleta de dados em balde vermelho some de vista. Primeiramente, se me dirigi ao campinho. Era necessário ler com os próprios olhos a pichação. Por coincidência, não por acaso, somente por acaso, parei um estudante para pedir informação a respeito do ódio e da localização. Ah, eu te levo lá. Aliás, eu fotografei e postei no Facebook. Foi lá que você viu? Não. Uma desconhecida me abordou ontem relatando sobre. Saí de lá e fui até o banheiro da ETA, local de partida para a coleta de 13,6 litros de água pessoal, como eu pedia. Coleta que durou 2 horas. A cada pedido, após a exposição do fato, do ódio, do medo, da ação que ali fazíamos juntos, eu, alunos, seguranças, professores, funcionários, participantes do Congresso Internacional de Ciências Sociais, transeuntes, para todos eu complementava. Não precisa ser toda a sua água, é o quanto você puder e quiser doar. E aí eu faço um adendo. Puder e quiser é dueto verbal que eu aprendi com os vendedores ambulantes e pedintes que performam em transportes coletivos do Recife. O quanto puder e o quanto quiser. Esses dois verbos, ditos assim, juntos, é a argumentação quase infalível. É metodologia performativa das ruas. Ainda no campinho, após localizar as frases pichadas na porta da 4ª cabine do banheiro masculino do térreo, localizado a 620 horas de Belém do Pará, a 614 horas e 24 minutos de Ananindeua, a 4 horas e 18 minutos da Ilha do Fundão, a 96 horas do Instituto Tomiotaki e a menos de 5 minutos do banheiro da ETA, abordei 2 garotos que treinavam numa barra de ferro e pedi um pouco de suas águas. Onde é que está isso? E quando foi isso? Olha, eu vou trazer spray amanhã e vou pintar por cima. Bem, eu vou lavar. Nós vamos lavar e você pinta lá. Mas não vai ser mais por cima, vai ser por cima da nossa lavagem. Pode ser? Em seguida, uma professora caminhava com 5 alunos. Era a única do grupo com água ao alcance da minha vista. Pedi licença. Ela atendeu e, como uma deixa, os alunos se despediram. Pedi água. Meu Deus do céu! Isso aí tem a ver com o menino que morreu no fundão
que foi morto, respondi. Ele era gay? É que eu estou completamente por fora. Gay, negro, cotista, militante e de Ananindeua no Pará. Meu Deus, isso aí tá no container? É que eu dou aula lá. Só de pensar que pode ter sido um aluno meu que fez isso, eu... Disse ela, despejando toda a água no balde. Ei, ela, antes de abrir o carro. Oi, eu, antes de dobrar a esquina. Eu vou falar sobre isso amanhã, em todas as minhas aulas, sabe? Eu prometo que vou. De volta à época, na frente dos banheiros, uma aluna me ouviu silenciosamente e me doou silenciosamente. Muito obrigado. Outra falou que não era possível e derramou toda a água da garrafa que acabara de encher do bebedouro. Na Xerox, apenas o dono, seu Itamar, tinha uma garrafinha de água. Ele me doou alguns dedos, achando muito engraçado aquilo que eu fazia. Virei à direita, no corredor que daria de volta à entrada do prédio. Entrei numa sala de estudos. Pedi licença e pedi água às 4 alunas. Todas doaram. Mais adiante, numa sala perto da diretoria, interpelei 3 professores de comunicação. Um deles doou e pediu que eu passasse meu contato para descrever a ação em alguma página, de algum projeto, de algum setor da época. Não respondi nem sim, nem não. Tampouco disse meu nome. Uma professora manteve a testa franzida todo o tempo. Pediu para entender 3 vezes e me orientou. Aqui, no final desse corredor, tem um banheiro. Lá tem várias torneiras. Eu sei, mas que essa água não serve. Eu ainda precisava encontrar 10 litros e meio e me despedir. Na portaria, um aluno me ouviu, mas não tinha água. Um funcionário levantou a vista para mim 1, 2, 3 vezes e voltou os olhos para o celular. Não sei se tinha água. Na saída da época, alguns alunos pintavam a faixa Educação Sem Temer. Um deles conseguiu me ouvir. Na guarita, a segurança preferiu não se arriscar. Disse que era novata e, por isso, não sabia se poderia doar água. Ah, espera! O meu colega está chegando. Ele é antigo aqui. Quem enche as garrafas é ele. Ela repassou meu pedido e eu reiterei. Minha água pessoal? Você quer minha água pessoal? Como assim? O que é água pessoal? O que é o meu bicho? Não, ele quer água da tua garrafinha. É, moço, eu preciso da sua água pessoal para eliminar viado bom e viado morto, que está escrito nesta universidade. Ah, bota aí um pouquinho para ele. Ela, finalmente, se sentiu autorizada e me doou a água. 2 alunos sentados no meio-fio. Não tinham água, mas com a mão no peito, quase coreograficamente, agradeceram. Num bar-café, uma reunião de orientação em muitas águas. Era inevitável. Eu tinha que interromper. Todos doaram e a reunião tomou outro rumo. O professor passou a falar sobre uma organização fascista universitária. Organização fascista universitária. É capaz de você cruzar com quem escreveu isso, hein? Toma cuidado. Participei da conversa, mas ao lado, bem do lado, 2 alunos com uma garrafinha cada um. Oi, você pode me dar um pouco da sua água? Olha, mas aqui do lado tem uma torneira, você viu? Assim vai terminar mais rápido. Mas eu não quero água da torneira. E eu nem quero terminar rápido. Ah, saquei. A água da torneira quebra a parada simbólica, né? Pô, toma minha água aí, maluco. Diretório Central Estudantil. Pessoas almoçando ou pagando a refeição. Ninguém tinha água dentro da bolsa. Ao menos todas disseram que não. Uma estudante foi mais enfática. Se eu tivesse, eu derramaria toda, tipo 2 baldes. Um grupo de 5 rapazes, todos com mochila, ouviram atentamente minha explicação, sem nenhum balançar de cabeça ou testa franzida. Pô, a gente não tem não, cara. De frente ao prédio de psicologia, havia um grupo de congressistas estrangeiros. A garota me deu o último gole da garrafa. Um deles me surpreendeu. Eu não tenho água, mas eu quero contribuir com minha água pessoal, como você diz. Pode ser? Claro. Ele jogou uma porção de saliva na boca e depositou o cuspe no meu balde. Agradeci. Olha, há vários europeus ali, vai lá.
Todo mundo tem água e vai gostar de participar. Estamos no intervalo do congresso. Me orientou o amigo dele, acho que britânico. Agradeço, mas eu prefiro seguir meu caminho e coletar de brasileiros. Eu deixo que vocês contem a história por aí. Entendo. Boa sorte. E eu sinto muito, disse ele. Eu também, respondi. Alguns centímetros depois, 2 alunas brasileiras. Pedi licença e, claro, pedi água. Me explica, é que eu só notei que você está andando por aí recolhendo água, mas para quê? Discorri sobre a ação, ela atendeu derramando alguns mililitros. Claro, mas eu quero dizer que eu sou cristã. Eu sou cristã. Eu acho um absurdo essas coisas. Eu defendo o discurso de ódio. O direito de cada um escolher se eu não quer, independente do que eu acho dessa escolha. Desde que a pessoa não desrespeite ninguém por sua escolha. Entre atos falhos curiosos por parte dela e provocações por parte minha, achei aquela água um tanto turva. Mas não fazia parte da ação de julgar e nunca, é claro, recusar. Afinal, como já havia me ensinado a rua, se pedido, não se nega receber água de ninguém. Mais adiante, outro grupo. Ele vai jogar água na gente, cuidado. Silvio Santos, quem você mandou aqui, foi? Você estuda na ECO, né? Isso parece coisa de quem estuda arte e só tem curso de arte aqui na ECO. Disseram entre risos e doações. Interrompi depois de 2 conversas distintas, juntando 2 grupos de jovens para falar de uma vez só. Quem tinha, deu. Quem não tinha, lamentou não ter. Lamentou a morte, lamentou a pichação. Outro grupo questionou. Vocês já comunicaram as coordenações? Eu não apenas adorei, como respeitei o plural e disse que nós ainda não havíamos feito isso até o momento, mas que relataríamos, e não apenas na universidade e na cidade do Rio de Janeiro, não apenas na universidade e naquela cidade. Depois abordei um grupo com 6 pessoas, ouviram e em silêncio, sem nenhuma expressão facial que indicasse concordância ou retração, doaram, sendo que em cadeia. Um doava, olhava para o lado como se incentivando ou autorizando o outro a doar também. Não sei exatamente qual verbo dirigia aquelas águas, mas o balde já pesava 8 litros. Posteriormente, uma estudante levantou o dedo indicador da direita, dirigindo o meu olhar. Diego Vieira Machado, presente, dizia um cartaz. Balancei a cabeça. Nos olhamos por um tempo, talvez por 5 segundos. Segui. Cruzaram meu caminho de volta os 5 rapazes que estavam com mochilas. Agora todos com água, bem gelada, cada um com uma garrafinha suando. Parei. Nos olhamos. Eu com o balde, eles com as águas. Eles passaram, eu segui. A área dos chiteiros e restaurantes, ou sujinho como falam os estudantes. Um grupo com 3 rapazes conversava sobre tsunami. Pedi uma gotinha d'água. Só tem uma gotinha, serve assim mesmo? Sim. Vale muito. Um grupo com 4 meninas e um menino. Ele com a garrafa na mão exclamou: ai, minha água com gás. Serve igual, mas é só se puder e se quiser, eu não tenho problema não doar. Não, toma um pouquinho, é que essa água é mais cara, né? Uma amiga dele interrompeu, mas sem olhar pra mim. Eu não entendo por que ele não pega a água da torneira. Ele sabe que lá no container tem várias pias com várias torneiras, né? Aham, tem 5 torneiras lá, respondi. Então, disse ela. Então, respondi, prosseguindo. 2 garotas quase correram. Calma! Ufa, é que a gente pensou que você ia jogar todo o balde na gente, vai saber? Achou que era uma pegadinha? Mas já tá na época de trote, disse uma delas, recebendo da outra a resposta. Sei lá, a gente tá entre a escola de comunicação e o PINEL, o hospital psiquiátrico. Vai saber. Elas doaram e fiz questão de me localizar. Eu não sou do PINEL, mas sou da ECO, sim. Com um agradecimento menos líquido. De volta ao campinho, já completando a ação, uma segurança me ouviu, doou e professou. Viado bom é viado bem vivo, perto de mim, me ouvindo, conversando comigo desde pequenininha, indo pra balada comigo dançar. Ah, meu Deus, até quando? É mulher, é negra, LGBT. Olha, eu vou passar o raio pra minha colega do container ficar de olho. Eu sorri, na verdade gargalhei, agradeci e segui. Na cantina, uma garota, longe da bolsa, pediu ao amigo:
Abre o bolso da direita e dá aí pra ele, amigo. Aqui não tá não. É no bolso da esquerda então, disse ela pra minha preferência. Ele derramou um gole. Não, amigo. A água toda. Toda? Mas é claro. No final do percurso, encontrei dois participantes do mesmo congresso de ciências sociais. Ela não tinha água. Ele tinha uma garrafa de 1,5 litro intacta. Doou metade e completou os 13,6 litros do balde dizendo: que coisa antagônica. Você está me falando que uma pessoa trans, uma travesti, uma homossexual e uma lésbica é assassinada a cada 20 horas no Brasil? Que contraditório. Um dia eu estava na Lapa, tinha tantas travestis, tantos gays, tantas lésbicas. Eu pensei que vocês eram seguros aqui. Eu acho que não. A amiga interpelou. Diego Vieira Machado é aquele estampado na avenida do grafite? Não. Aquele era outro aluno que foi assassinado num assalto no ponto de ônibus. Naquele ponto de ônibus? Mas podemos nos sentir seguros lá agora? Eu espero que sim. Vocês e eu. Um silêncio se fez presente e eu fiz a palavra voltar. Olha, mas bem-vindos ao Rio de Janeiro. Em seguida perguntaram de onde eu vinha. De Recife. É que nem aqui. Falei sobre as muitas semelhanças e as muitas diferenças entre Rio e Recife. Mas fiz questão de dizer que nas duas capitais, pessoas são agredidas e mortas diariamente por conta da sexualidade ou do gênero. Onde vocês vivem, não? Bem, acontece. Eu acho que acontece, mas não assim. A gente não ouve muito. Eu sou da Suíça, disse ela. Ele apenas falou que era do Reino Unido, engolindo bastante saliva na sequência. Acho que por conta do Brexit. Me despedi e saí andando com cuidado, mas algumas gotas ficaram pelo caminho e pelo chão. Elas sempre ficam na verdade. Banheiro masculino do container, quarto box. Com os 13,6 litros de água e 10 mililitros de água sanitária, eliminei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 golpes de esfregão a frase viado bom é viado morto e sua complementação e você continua vivo, pichadas nas dependências da maior universidade pública brasileira. No final, quando eu despachava a água restante, uma segurança me chamou. Licença, eu recebi o rádio da minha amiga. Você conseguiu limpar? Entra. Não tem ninguém mais aqui além de mim. Que absurdo, cara. A gente tem que ficar mais de olho nisso. Eu vou ficar mais de olho, viu? Eu prometo. É que no feminino, nunca aparece uma coisa assim, graças a Deus. Isso é coisa do masculino. Entre gotas d'água e gotas serenas, entre ditados populares e discursos de ódio que podem igualmente se perpetuar na língua, esta ação, que só tem sentido se for de fluxo, continua num ciclo de coleta, lavagem e escrita, que não cessa neste compartilhamento oral, mas prossegue em forma de disparadores. Quantos encontros cabem em pouco mais de 13 litros de água? Quantas mãos pesam um balde com cerca de 13 litros de água? Quantas mãos lavam com quase 13 litros de água? Quantas vozes escrevem um texto de aproximadamente 13 litros? Quantos discursos dão conta de lavar um discurso de ódio do mundo com 13 litros? Em quantas horas se aglutinam línguas, sotaques, origens, digitais, trabalhos e salivas em mais ou menos 13 litros de água texto? Disparadores que agora deixam rastros de líquidos e encontros entre nós, neste lugar, depois que esses baldes e esse texto já percorreram cerca de 1.600 quilômetros de caminhada a pé, no mesmo e também divididos por ruas e galerias do Rio de Janeiro e também no bairro do Juvevê, em Curitiba, no mesmo local em que algumas centenas de horas antes, um homem recebeu um banho de ácido num ataque homofóbico. O ácido queimou rosto, braços, peito, abdômen e destruiu um olho da vítima. Foi jogado após a sentença. Toma aí, seu viado.
Os 13,6 litros de água que compõem esse texto e os 8,5, eu arriscaria dizer, que compõem hoje esse balde, essas águas que estão aqui na minha cabeça, elas foram recolhidas no Largo da Batata, de transeuntes que tinham garrafinha ao alcance da minha vista, e dos que não tinham também, porque eu parei para perguntar se tinha na bolsa, e também de muitos de vocês que estão aqui hoje. Esses 13,6 litros de água do texto, esses 8 litros e meio, são dedicados, endereçados ao Diego Meira Machado, ao meu irmão Fábio, à minha amiga Matheusa Passarelli, e também à travesti, à pessoa trans, ao gay, à lésbica, ao bissexual ou a qualquer outro dissidente de gênero e sexualidade que certamente, estatisticamente, já foi assassinado hoje no Brasil, ou que assim o será até que se conclua esta fala, esta leitura, esta abertura, esta mostra ou este dia. A elas, a eles, a nós, vítimas em potencial, como gosto de assinalar, com toda a potência de nossas bocas.